no primeiro tempo. Hoje não foi um jogo tão bom. O placar foi elástico, o segundo tempo ficou fácil, mas a primeira etapa do Flamengo deixou, de fato, ali a desejar. Não foi bem, não. Não teve a mesma intensidade, sofreu muita pressão. Muita pressão não, sofreu alguma pressão do adversário frágil, né? Mas chegou ali com condições de marcar. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom. O primeiro tempo do Flamengo, especialmente até a parada técnica, o Flamengo parecia com uma preguiça impressionante, coisa que não é característica do time do Felipe Luiz, seja o titular, seja o reserva. Marcava fraco, frouxo a saída. Salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre esse jogo do Flamengo diante da Portuguesa, né? O Flamengo vence a Portuguesa por 5-0, né? Já é o segundo placar com 5 gols que o Flamengo faz no mesmo jogo, né? O último jogo foi contra o Bangu, se não me engano. Então o Flamengo, sim, nesse jogo, obviamente o primeiro tempo não foi tão bem, né? A Portuguesa chegou a ameaçar bastante o Flamengo no primeiro tempo, até a parada técnica, depois o Felipe conseguiu ajeitar algumas coisas ali e o time acabou melhorando e fazendo o primeiro gol com o Juninho, né? Obviamente o primeiro gol de Juninho com a camisa do Flamengo, né? Danilo também foi titular nesse jogo aí, né? Então jogou de 90 minutos aí. Vamos falar também sobre o Wallace Yan, né? O jovem jogador do Flamengo aí, atacante, que vem se destacando, vem entrando, vem marcando esses gols. A gente tem que ficar de olho nesse jogador, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. O Flamengo momentaneamente é líder do Campeonato Carioca, né? Momentaneamente. Então vamos esperar a rodada acabar para ver. E é aquilo. Esse Flamengo está dando gosto de ver, sinceramente. Mesmo com um time alternativo aí, né? Tá dando gosto de ver. E o que o Arrascaeta faz é brincadeira. Aquele passe pro Matheus Gonçalves, ou a cavada no pênalti. Absurdo do Arrascaeta. E, obviamente, né, não esqueça do seu like. Seu like ajuda demais. E vambora com mais um vídeo de nação. Do Flamengo 5-0 sobre a Portuguesa. Flamengo com o time reserva e terminando o jogo com vários garotos, né? Um time meio B, meio C, né? Ao final da partida, né? Quase D. Alguns garotos que são reservas dos reservas, ou seja, uma equipe bem mexida. E uma vitória bem tranquila sobre a equipe da Portuguesa, né? Num jogo em que o Flamengo em Uberlândia não teve o desempenho do mesmo nível, né, de outros jogos que vimos da equipe rubro-negra em tempos recentes, né? O Flamengo fez jogos melhores, com mais intensidade, com mais participação, né, ativa da sua equipe, mais agressivo, participando mais do jogo na linha ofensiva, criando mais situações de perigo para o adversário no começo do jogo, roubando bola no ataque. Hoje até que não foi assim, não. Foi um time menos intenso, né, do que em partidas recentes, mas um bom jogo, pelo cômputo geral. Não pelo primeiro tempo. O primeiro tempo realmente deixou um pouco a desejar, mas, no geral, acabou sendo uma partida bem aceitável do Flamengo nessa vitória pelo placar de 5-0, né, o mesmo placar da vitória sobre o Bangu, né? Com mais um show do Arrascaeta, jogou muita vontade, fez bela jogada, bateu um pênalti que significou o seu primeiro gol, vestindo a camisa 10 do Flamengo. Deu um belo passo para o gol do Matheus Gonçalves. Nada surpreendente, né? Aquilo que a gente já conhece, a categoria, a qualidade do Arrascaeta, voltando aos poucos a ter ritmo de jogo, né? A recuperar a sua melhor condição, já que ele passou por uma cirurgia de joelho no final do ano passado, né? Não foi uma cirurgia tão grave, não era ligamento cruzado, coisa parecida, mas foi uma cirurgia, evidentemente isso demanda aí um certo cuidado na recuperação e a expectativa de que ele consiga ter condições físicas e seja bem administrado, digamos assim, para que ele possa, de fato, fazer uma temporada melhor, mais consistente, não se ausentando da equipe muitas vezes, enfim, é a expectativa que todos têm com relação a esse jogador, que é de uma fundamental importância no time do Flamengo, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, né? O Wallace Yan tem 4 gols, cara. Ele não é centroavante exatamente, é um atacante, mas vai se adaptando a essa função de um 9 que se movimenta, que finaliza. É a função do Juninho. Vai, aos poucos, aparecendo como opção, amadurecendo, ganhando confiança. Jogou alguns minutos, teve a chance, meteu o gol dele. Interessante ver esse garoto, que ele é bem versátil na base, jogava em diferentes funções. Até vimos no jogo contra o Olympiacos, né? Ele teve um papel importante na virada do Flamengo naquela partida que valeu o Mundial Sub-20 no Maracanã no ano passado. Então, um jogador interessante. Felipe Alves, olha só, a base é bem forte. O Wallace Yan, Matheus Gonçalves, já rodado, mostra o quanto o Ninho tem força para render em campo
e em euros, e também em dólares e libras. Pois é, né? Pouco tempo, né? Poucas semanas, a base é uma porcaria. Agora a base é boa. Vai entender o negócio desse, né? Quer dizer, muito rapidamente. Né? Neymar entra daqui a pouco. Prepare o lenço. Cara, eu nunca chorei por causa de futebol. Não acho que seja vergonhoso, não. Cada um pode chorar o que quiser. É uma questão minha, não sei porquê. Eu me emociono com o futebol, mas agora, diante do microfone, não. Diante do microfone tem que trabalhar e manter a linha, né? Não é assim, né? É uma questão profissional. Né? A não ser que você esteja diante de uma tragédia, uma coisa que, sabe, se você não tem essa capacidade, essa condição, acho que você não deve trabalhar com isso. É o meu ponto de vista, mas se alguém gosta, leva para casa, faz como quiser. Quer bancar o bobo, pode bancar o bobo. Né? A questão é o seguinte, né, gente? O jornalista, ele não é protagonista de nada. Protagonistas são jogadores, é o espetáculo, é o futebol. A gente só relata, transmite, comenta, informa. Esse é o nosso papel. Tá? A imprensa é totalmente coadjuvante. Quando o jornalista, o radialista, o personagem em questão, ele quer entrar, participar, protagonizar alguma coisa, geralmente beira o ridículo, porque não é o seu papel. Tem que saber cada um o seu lugar de maneira profissional. Eu aprendi assim, eu aprendi com gente boa. Né? Mas tem muita gente aqui que não tem escola, ou que não aprende, porque não é arrogante, não gosta de. Não procura ouvir, né? Os mais experientes, né? E tal. E aí, enfim. Mas é a questão de formação mesmo, pessoas sem formação. Aldemir Gonçalves, Alexandre Abreu, acho que o Flamengo, apesar do resultado, teve alguns momentos difíceis. Não, realmente, no primeiro tempo, o Flamengo ele correu riscos, né? Como a gente falou aqui. O Flamengo se expôs no primeiro tempo, teve lances de perigo. O goleiro Matheus Cunha errou numa saída de gol, na reposição de bola, mas fez defesas ali cara a cara. O Romarinho, né, foi o jogador do time da Portuguesa, que chegou com perigo ali mais de uma vez. Então, de fato, foi uma situação perigosa. Perigosa aquela que o Flamengo viveu ali em alguns momentos do primeiro tempo. Hoje não foi um jogo tão bom. O placar foi elástico, o segundo tempo ficou fácil, mas a primeira etapa do Flamengo deixou, de fato, ali a desejar. Não foi bem, não. Não teve a mesma intensidade, sofreu muita pressão. Muita pressão não, sofreu alguma pressão do adversário frágil, né? Mas chegou ali com condições de marcar. Então, acho que hoje a gente viu um jogo inferior a outros, especialmente porque o time não conseguiu exercer aquela pressão forte no campo do adversário, que foi muito característica nos outros jogos, inclusive com o time reserva, né? Você pega os jogos com o time titular e reserva, e o Flamengo sempre com uma pressão muito grande do campo do adversário no começo do jogo, recuperando bola, não deixando o adversário sair jogando. Foi um time muito intenso e não conseguiu reproduzir esse mesmo comportamento no jogo de hoje. No primeiro tempo, especialmente, foi o Flamengo um pouco mais frouxo, digamos assim, né? Achei aqui, ó, o vídeo. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom. O primeiro tempo do Flamengo, especialmente até a parada técnica, o Flamengo parecia com uma preguiça impressionante, coisa que não é característica do time do Filipe Luís, seja o titular, seja o reserva. Marcava fraco, frouxo a saída de bola do adversário, concedia muitos espaços em contra-ataque. Eu diria que no primeiro tempo, até a parada técnica, a Portuguesa foi até melhor do que o Flamengo. Criou mais oportunidades. Mas depois da parada técnica, o Filipe Luís apertou um pouco ali as carrapetas, o Flamengo deu uma melhorada e saiu o primeiro gol. Cruzamento do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que eu insisto, está pedindo passagem no time titular. A bola chega ao Juninho, o Juninho não domina direito, ela sobra livre para o Arrascaeta, que dá uma bomba, e o goleiro da Portuguesa faz um autêntico milagre. Espalma, a bola bate no travessão, sobe, e aí o Juninho corre e cabeceia a bola antes que o goleiro pudesse pegar o rebote, ou os zagueiros interceptarem a jogada. Flamengo 1-0, resultado melhor para o Flamengo do que foi a atuação dele. Ali um empate não seria nada de absurdo, tantas foram as chances criadas pela Portuguesa, né? O Matheus Cunha chegou a fazer uma defesa importante no primeiro tempo, ainda quando estava 0-0, e cometeu algumas outras falhas, né? O Matheus Cunha saindo do gol é assustador, né? Ele parece que caça borboleta, as bolas todas passam por ele. E aí eu me lembro que ele era o famoso goleiro de Copas do Tite. Imagina se o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, como ganhou,
se o Matheus Cunha tivesse jogado os jogos finais, semifinais, os 2 da semifinal e os 2 da final. Pois é, mas esse era o plano do professor Adenor. Voltando ao jogo de hoje, no segundo tempo, o Flamengo voltou meio desligado de novo, meio desligado. Só a Portuguesa jogava até os 10 minutos, mais ou menos. Mas aí, num contra-ataque do Flamengo, saiu o segundo gol. Saiu o segundo gol e logo em seguida, o segundo gol foi marcado pelo Luiz Araújo. Um cruzamento, acho que foi até do Alan, que o Ayrton Lucas cabeceia para dentro da área, ou para dentro do gol, mas um pouco desviado, e a bola sobra no rebote para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Em seguida, o Arrascaeta, que até então era uma peça meramente decorativa no jogo, praticamente não tocou na bola, praticamente não criou nada, mas é o Arrascaeta, né, amigo? Jogador como o Arrascaeta, você sempre pode esperar alguma coisa. E ele aí dá um passe primoroso para o Diego Salles, lateral direito. O menino entra na área e leva uma pernada na barriga, pênalti, que o próprio Arrascaeta bate com requintes de crueldade. O goleiro dá uma ligeira falseada para cair no seu canto esquerdo e o Arrascaeta mete uma cavada, que o goleiro ainda consegue voltar, mas a bola passa por aqui. Gol do Flamengo, 3-0. Aí realmente não havia mais rigorosamente nada que a Portuguesa pudesse fazer. Felipe Luiz começou a fazer uma série de substituições, começou a botar garotada, dar minutos à garotada, o que ele está muito certo, e ainda saíram mais 2 gols. Um do Matheus Gonçalves, novamente com um passe obsceno do Arrascaeta. Matheus Gonçalves que entrou bem. É uma coisa impressionante, né? O Matheus Gonçalves, de uma maneira geral, entra bem, especialmente quando é escalado na direita. Quando ele foi para a direita, Luiz Araújo veio para a esquerda. Mas quando ele começa, ele não consegue começar assim. Ele está me lembrando muito um jogador dos anos 90, chamado Iranildo. O Flamengo roubou do Botafogo. Apareceu no Botafogo, apareceu bem. O Flamengo foi lá e roubou o Iranildo, como roubou o William Arão também. Foi lá e contratou. O Iranildo entrava sempre espetacularmente. O Iranildo entrava, dava passe para gol, fazia gol. Era um jogador espetacular. No jogo seguinte, ele começava como titular e jogava nada. Jogava nada. Praticamente menos um em campo. O Matheus Gonçalves está me parecendo que é um sucessor do Iranildo. Repito, ele hoje entrou muito bem, mas no outro jogo que ele começou, ele não jogou bem. Hoje ele entrou bem, recebeu, já tinha feito uma fumaça lá pelo lado direito, quase fez um gol, e na jogada em que realmente ele acaba fazendo o gol, o Arrascaeta dá um passe obsceno para ele, bota ele na cara do goleiro, ele dá um de biquinho ali e faz o 4º gol. Para finalizar, um menino que o Flamengo tem que prestar muita atenção, porque esse menino cheira gol. O Olacian entrou e marcou o seu também, deixou o seu também numa arrancada pelo lado direito do ataque. Ele avança até chegar a uma posição que ele consegue chutar, chuta e faz o 5º gol. Flamengo 5-0. Flamengo assume a liderança do campeonato. Assume mesmo. Muita gente vai dizer assim, provisoriamente. Provisoriamente, porque o Flamengo não vai jogar mais na rodada e os outros vão. O Flamengo adiou o jogo dele com o Botafogo. Mas, nesse momento, com os mesmos 7 jogos que todo mundo, o Flamengo é líder do campeonato. Claro, quando acabar a rodada, eu vou até botar para vocês aqui a tabela para explicar isso com mais calma, mas provavelmente vai cair para 3º, 4º. Mas, neste momento atual, o Flamengo é líder, realmente, ele é o líder real do campeonato. Vou explicar por quê. Todos agora. Então é isso aí, nação, mais um vídeo, espero que tenha gostado do vídeo aí. Hoje foi um vídeo bastante curto aí, né, como algumas pessoas estavam solicitando aí, ou pedindo, ou dando dica. Faz um vídeo mais curto ali, beleza? Então vamos fazer os vídeos curtos ali entre 15 a 20 minutos ali, né, entre 10 a 20 minutos vamos poder colocar assim, né, vídeo, não deixar o vídeo tão longo aí para poder assistir. Mas o jogo do Flamengo hoje, no primeiro tempo, não foi tão bom, né, o Matheus Cunha sempre teve esse problema de, na hora de sair, né, principalmente cobrança de escanteio, cobrança de falta, de sair para tentar cortar a bola, ele geralmente sempre falha, né, uma situação que ele tem que consertar, né, ou treinar para ajeitar isso aí, né. Primeiro tempo do Flamengo não tão bom, Portuguesa ameaçou bastante, o Flamengo sofreu em alguns contra-ataques da Portuguesa, mas sem muito susto, teoricamente, né.
E se a gente for olhar o contexto geral do jogo, aí o Flamengo foi uma nota 7, 7,5 no contexto geral, né? Esse jovem jogador do Flamengo, o atacante Wallace, a gente tem que ficar de olho nele, sim, eu concordo. A gente tem que ficar de olho nele, como o Guilherme, acho que é Guilherme Teresa, se não me engano, né? Acho que é o nome dele. Então é aquilo, são jovens jogadores ainda, sabemos que não vai ser titular na temporada, vai entrar em alguns jogos, ou poucos jogos deve entrar, mesmo o Felipe Luiz dando rodagem ao time. O Flamengo tem inúmeras competições para disputar esse ano aí, inclusive Super Mundial, né, que é uma competição que vai achatando o calendário do futebol brasileiro, que já é bastante longo, é longo e tem bastante jogos, né? Então, esse Super Mundial, sim, vai deixar a vida dos times que vai participar, os 3 carioca tirando o Vasco e o Palmeiras, bem mais complicado em 2025, né? Então, rapidinho só pra gente falar sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta, se ele tiver bem fisicamente, esquece, não dá pra ninguém no futebol brasileiro. Tirando o Neymar, não dá pra ninguém. Não dá. Quando ele levantou aquela bola e deu o passe para o Matheus Gonçalves, eu falei, ele vai finalizar de vôlei. Ele dá um passe daquele, meu filho. E a cavadinha? Mano, sem palavras, sinceramente, sem palavras para a gente falar do mágico maestro de Arrascaeta. Vambora, então é isso aí, nação, tamo junto. Deixe seu like e é nóis aí.